Olá a todos, esta aula é sobre disfunção hematológica e alterações da coagulação. Os objetivos desta aula são saber reconhecer a disfunção hematológica no contexto de sepsis, bem como saber usar de forma criteriosa os hemoderivados à nossa disposição, nomeadamente quando fazer uma transfusão de glóbulos vermelhos, transfusão de plaquetas, quando utilizar plasma fresco congelado, complexo patrombínico e fibrinogénio. A disfunção hematológica tem uma expressão multifacetada, ou seja, não há um único critério, mas sim vários que podem ocorrer. Podemos ter uma alteração das plaquetas, com trombocitopenia ou trombocitose, podemos ter leucocitose ou leucopenia e podemos ter também anemia. Para além da alteração dos elementos figurados, também podemos ter manifestações de coagulopatia de consumo, com ou sem critérios de coagulação intravascular disseminada. E podemos ter também sinais de microangiopatia, por exemplo, com esquizócitos, com fragmentação de eritrócitos visíveis no sangue periférico. De qualquer forma, apesar de haver esta expressão multifacetada da apresentação da disfunção hematológica, a redução das plaquetas, a trombocitopenia, é o critério que melhor se relaciona com a evolução da sepsis e, na verdade, é aquele que primeiro começa a surgir e também quando há resolução da sepsis é o que começa a normalizar de uma fase mais precoce. Na sepsis é frequente a presença de leucocitose com neutrofilia, seja por desmaginação, seja por aumento da libertação de células já existentes na medula ou então aumento da produção das mesmas. Podem mesmo aparecer formas mieloides, mais precoces no sangue periférico e podem também ocorrer reações leucemoides com aumento significativo do número de células e, portanto, também da viscosidade sanguínea. Para além da leucocitose com neutrofilia, pode ocorrer o oposto, ou seja, a presença de neutropenia, sabendo nós que a neutropenia está geralmente associada a um pior prognóstico. Então, e como é que vamos conseguir distinguir uma reação leucemoide associada à sepsis de uma leucemia mieloide crónica? Na prática, os estudos laboratoriais são aqueles que nos vão ajudar mais. O que podemos ter a nível do sangue periférico é uma basofilia, presença de blastos ou promielócitos, mas o fundamental será mesmo fazer o dozimento da fosfatase alcalina leucocitária, que está reduzida ou ausente nos granulócitos, nos casos da leucemia mieloide crónica. E para confirmar, podemos também fazer testes genéticos, nomeadamente pela pesquisa do cromossoma de Filadélfia ou do oncogene BCR-ABL. Já a anemia na sepsis é multifatorial. Ela depende de vários fatores, como, por exemplo, a resposta inflamatória sistémica, a presença de hemodiluição, perdas hemáticas, algumas das quais associadas às colheitas que fazemos, diminuição da produção dos glóbulos vermelhos ou até aumento da sua destruição por hemólise ou maior sequestro ao nível do baço. Então, e é sempre esta questão, quando é que vamos transfundir um doente que apresenta anemia? Antigamente os valores para transfundir os limiares transfusionais eram mais altos e percebeu-se que o prognóstico associado a transfusões mais precoces e com limiares mais altos não era bom, pelo que cada vez mais temos estratégias mais restritivas. E, portanto, eu vou numerar aqui alguns exemplos. O que sabemos é que no doente crítico está recomendada uma estratégia transfusional mais restritiva, com limiar de hemoglobina para transfundir nos 7 gramas por decilitro, portanto, transfundimos só abaixo dos 7, e isso mostrou melhor benefício em comparação com outras abordagens mais liberais que se tentaram no passado, como, por exemplo, atingir o objetivo de 10 gramas por decilitro de hemoglobina e que estavam associados a pior prognóstico. Na sepsis também temos a mesma estratégia restritiva com hemoglobinas inferior a 7. Relativamente às hemorragias gastrointestinais, é recomendada uma estratégia também restritiva com hemoglobina inferior a 7. Mas atenção, vamos precisar de alvos mais altos, temos de transfundir mais precocemente, no caso de doentes que estão com depleção de volume, que têm comorbilidades ou que estão com uma hemorragia ativa. Em relação às cirurgias cardíacas, também há um limiar um pouco mais alto, é recomendado os 7,5. E em relação às doenças cardiovasculares estáveis, é recomendada uma hemoglobina também mais alta, com um limiar abaixo dos 8 gramas por decilitro.
Então, relativamente ao limiar transfusional no choque séptico, o que nós sabemos é que doentes transfundidos abaixo de 7 gramas por decilitro têm melhor sobrevida do que aqueles doentes que eram transfundidos abaixo de 9 gramas por decilitro. Portanto, uma estratégia restritiva é melhor do que uma estratégia liberal em termos de sobrevida, sendo que o nosso limiar será então os 7 gramas por decilitro. É claro que existem exceções, nomeadamente se tivermos um doente com uma doença coronária aguda ou se tivermos um doente com uma hemorragia grave, aí temos que adaptar a nossa transfusão e transfundir para valores de hemoglobina mais altos. Relativamente às plaquetas, nós sabemos que a trombocitopénia associada à sepsis é a causa mais frequente de trombocitopénia em unidades de cuidados intensivos. Porquê é que temos trombocitopénia associada à sepsis? O que nós sabemos é que existem várias causas que contribuem para isso, nomeadamente alteração da produção das plaquetas e também aumento do consumo ou da destruição e maior sequestro esplénico de plaquetas. Depois existem outras causas, como por exemplo associada a medicamentos que o doente está a fazer, como é o caso da heparina, por diluição, por deficiência aguda de folatos ou até por doenças que o doente pode já ter. Então, e quando é que devemos fazer transfusões de plaquetas? O que sabemos é que também devemos personalizar bem e pensar bem a nossa estratégia transfusional, porque as plaquetas são um bem escasso e também há riscos associados à sua administração, tal como com qualquer outro produto transfusional. Geralmente é baseado não só no número de plaquetas que o doente tem, mas também na condição clínica subjacente, na função das plaquetas e no risco de vir a sangrar. Quando essa transfusão é baseada no número de plaquetas, nós temos mais ou menos uma ideia do número de plaquetas associadas a maior ou menor risco. Se o doente precisar de algum procedimento neurocirúrgico, geralmente precisa de ter acima de 100 mil plaquetas, pelo que abaixo disso tem que ser transfundido. Se o doente estiver a sangrar ativamente ou precisar de algum procedimento invasivo, excepto os neurocirúrgicos, então aí temos que pensar num número que será 50 mil plaquetas. Depois, se o doente tem febre e tem cerca de 10 mil plaquetas, pensar que há um risco de hemorragia espontânea alto e abaixo de 5 mil plaquetas todos os doentes devem receber plaquetas, isto porque há um risco muito grande de hemorragia do sistema nervoso central e de morte por causa desse tipo de hemorragia grave no órgão nobre. As plaquetas que administramos ao doente geralmente consistem em pulos, ou seja, é um saco em que é constituído por plaquetas cuja sua origem vem de vários dadores. É diferente dos casos mais específicos em que se podem requerer plaquetas de um único dador, mas este procedimento é mais complexo e é restrito a alguns doentes muito específicos. Portanto, na maior parte das vezes, quando falamos em transfusão de plaquetas, estamos a falar em fazer um pool de plaquetas, que na verdade consiste num saco com plaquetas que foram doadas por várias pessoas, por vários indivíduos. Agora, quais é que são os benefícios de fazer uma transfusão de plaquetas? Como já vimos, pode ser profilático para evitar uma hemorragia, ou porque temos um valor muito baixo e pode haver hemorragias espontâneas, ou porque vai ser realizado determinado procedimento. Portanto, pode tornar um procedimento mais seguro porque temos um número adequado de plaquetas. Pode ser também uma indicação, uma hemorragia ativa, e também é uma indicação a fazer plaquetas no contexto de um protocolo de transfusão maciça, que já vamos falar à frente. Agora, e tem riscos? Claro que tem riscos. Todas as transfusões estão associadas a riscos, daí que devem ser minimizadas e só efetuadas se forem mesmo indicadas. E em relação especificamente aos riscos da transfusão de plaquetas, há risco de trombose, há risco de infecções, de eventos pulmonares, nomeadamente a RDS, edema pulmonar, e também foram documentados alguma disfunção neurológica a longo prazo. Então, e em relação ao plasma, quando é que fazemos plasma fresco congelado? Fazemos administração de plasma fresco congelado no caso de uma hemorragia ativa no contexto de alterações da coagulação, no caso também das transfusões maciças. Se estamos a avançar para um procedimento cirúrgico em que há um alto risco de complicações hemorrágicas e o doente já tem algumas alterações da coagulação. Antes de procedimentos de baixo risco hemorrágico, mas em doentes que têm alterações significativas da coagulação. Ou quando temos um INR supraterapêutico, como uma hemorragia ativa ou com necessidade de um procedimento invasivo ou cirurgia urgente.
Em relação à transfusão de plasma, geralmente a dose que administramos é baseado no peso do doente, portanto é 10 a 15 ml por quilo, e às vezes o INR pode nos ajudar também a definir a necessidade do plasma. Depois temos ainda a possibilidade de fazer complexo protrombínico. O complexo protrombínico, que vocês podem ver em abaixo as fotografias, portanto já vem nestes frasquinhos, é uma questão só de diluir e poder administrar ao doente, portanto é mais rápido nesse aspecto, não tem que estar de ser descongelado e portanto a administração acaba por ser mais fácil. Ele é constituído pelos fatores 2, 7, 9 e 10, tem proteína C e proteína S e tem também albumina, heparina e citrato, e as suas indicações terapêuticas é quando existe essencialmente deficiências congénitas destes mesmos fatores, isoladas ou combinadas. É também muito útil na reversão da anticoagulação oral com dicomarínicos, como no caso do Varfine, quando existem déficits de vitamina K e portanto da gama-carboxilação associada a este déficit, quando existe uma insuficiente produção de fatores da coagulação dependentes da vitamina K, como é o caso, por exemplo, de situações de insuficiência hepática e déficit da vitamina K associado. Fibrinogénio também pode ser administrado isoladamente. Sabemos que existe alguma quantidade de fibrinogénio no plasma, mas é uma quantidade baixa de que podemos também administrá-lo de forma isolada. O fibrinogénio pode estar reduzido nos doentes em sepsis por redução da sua produção, por aumento da degradação e por isso, nós devemos sempre, no doente com sepsis que esteja a sangrar, fazer o seu doseamento sérico, isso é possível, e depois fazer a sua administração. Associada à sepsis pode ocorrer também, ou melhor, a sepsis pode precipitar uma coagulação intravascular disseminada. Na prática, está associada à exposição a procoagulantes existentes nas bactérias, como por exemplo no meningococos, que vai a fazer uma ativação intravascular da coagulação e vamos ter, por um lado, alterações da coagulação, com trombocitopenia, com prolongamento dos tempos de coagulação por redução dos fatores de coagulação. Vamos ter também uma fibrinólise, com aumento de edimos, e tudo isto leva a uma disfunção da coagulação e podemos ter eventos hemorrágicos associados, mas por outro lado vamos ter dano endotelial e vamos ter deposição de fibrina também, com formação de trombos que vão levar à isquémia dos órgãos e vão levar à fragmentação dos glóbulos vermelhos. As causas mais frequentes da coagulação intravascular disseminada são a sepsis, com uma variedade de agentes. Apresentei-vos o exemplo do meningococos, mas pode existir muitos outros. Também pode ser ocasionada por neoplasias, por trauma, complicações obstétricas ou por hemólise intravascular, como por exemplo reações transfusionais. Em relação ao tratamento, é fundamental identificar e resolver a causa, o agente etiológico da coagulação intravascular disseminada. Portanto, se for a sepsis, temos que começar antibiótico quanto antes. Enquanto não identificarmos a causa, não vamos conseguir parar este processo. Por exemplo, se a complicação que lhe deu origem foi um feto morto retido, a doente tem que ser submetida a uma cesariana rapidamente e retirar o feto morto. Portanto, enquanto não souber qual é o estímulo, qual foi o trigger para a coagulação intravascular disseminada e não se tratar esse trigger, este processo não vai parar. O que podemos muito fazer é suportar enquanto ele está a decorrer, portanto, suportar os órgãos, corrigir a volémia. Se houver hemorragia ou necessidade de algum procedimento, fazer transfusão com glóbulos vermelhos, com eritrócitos, plaquetas, fazer plasma, e fala-se também, por causa dos trombos que se vão gerando e que vão levar a algumas isquémias de órgãos, que pode ser possível fazer anticoagulação, mas tem que ser em casos muito específicos em que o predomínio seja a trombose e não haja uma hemorragia significativa. Aqui temos o exemplo de esquizócitos que se vê em sangue periférico e que representam a anemia hemolítica microangiopática, que faz parte deste quadro de coagulação intravascular disseminada. Aqui vê-se muito bem a certa amarela, em que temos aqui um glóbulo vermelho a ser fragmentado por um septo de fibrina. E aqui nesta imagem está delimitado na mão deste doente lesões purpúricas, que são a manifestação de uma isquémia acral por depósitos de fibrina. Relativamente à coagulação, então, na sepsia, a cascata de coagulação pode ser iniciada por ativação de fator acidular. Temos riscos associados a transfusões.
Já vos falei de alguns, vamos só sistematizar. Complicações de transfusão de produtos sanguíneos, sejam eles eritrócitos, sejam eles plaquetas, seja ele plasma. Vamos ter reações imunológicas, podem ser mais graves ou menos graves, podem ser mais agudas ou mais tardias. Podemos ter reações febris não hemolíticas, reações alérgicas e alterações da imunomodulação. Estamos a dar um determinado volume. No plasma pode ser bastante, no caso da transfusão dos glóbulos vermelhos, anda à volta de 300 ml por cada transfusão e, portanto, há uma sobrecarga de volume. Isso é chamado TACO, Transfusion Associated Circulatory Overload. Para além disso, há uma hipotermia, tem a ver com a temperatura a que estes produtos se encontram, por muito que se tente aquecer, entre aspas, ou pelo menos deixar a temperatura subir até uma temperatura mais semelhante à do nosso corpo, gera sempre alguma hipotermia, isso tem que ser vigiado. Há risco também de induzir alguma coagulopatia, há risco de toxicidade por citrato, porque o citrato é o anticoagulante que é utilizado, por exemplo, para os concentrados de eritrócitos não coagularem. Há também o risco de TRALI, Transfusion-Related Acute Lung Injury, portanto um processo inflamatório a nível pulmonar relacionado com o processo transfusional, risco de púrpura pós-transfusional e o risco que existe e está sempre presente de infecção. Depois, para terminar, falámos da transfusão maciça. O que é isto da transfusão maciça? O que se passa é que, à medida que vamos fazendo transfusões de eritrócitos a um determinado doente, estamos a substituir o sangue só por eritrócitos. E, na prática, o nosso sangue global é constituído por eritrócitos, por plasma, por plaquetas, fatores da coagulação. Portanto, chega a uma altura em que em que o risco hemorrágico associado à transfusão apenas de glóbulos vermelhos é muito superior e, portanto, se transfundirmos apenas só com glóbulos vermelhos, estamos a potenciar e a prolongar a hemorragia. E, portanto, está definido que temos a determinada altura de começar a transfundir com os outros elementos que também fazem parte do sangue. E, portanto, não basta, quando um doente está com hemorragia, transfundir apenas com glóbulos vermelhos. A determinada altura, se a hemorragia se mantém, temos que começar a transfundir também com plaquetas, com plasma, com fibrinogênio. Então, e que altura é essa? As definições não são consensuais, mas na prática temos estas duas, que são as mais utilizadas até agora, e o que nos dizem é o seguinte: se temos um doente a quem fizemos 10 ou mais unidades de eritrócitos em 24 horas, então esse doente tem que ter ativado a transfusão maciça e temos que começar a transfundi-lo com os restantes elementos que fazem parte do sangue total. Ou a outra definição, que me parece mais fácil de utilizar, porque não temos de estar à espera de completar as 24 horas, é a seguinte, que diz que basta termos feito um total de 3 a 5 unidades de eritrócitos entre 1 a 6 horas para ser necessário ativar este protocolo de transfusão maciça ou ativar esta atitude. Estou a dizer protocolo porquê? Porque em alguns hospitais há um protocolo específico em que basta ativá-lo e o serviço de sangue começa a preparar logo todos os hemoderivados que fazem parte da transfusão maciça. Há outros em que não existe um protocolo e nós temos que pedir isoladamente todos os hemoderivados. Então, transfusão maciça, em que contexto é que pode surgir? Podemos ter que fazer uma transfusão maciça porque há uma hemorragia de grande volume, como, por exemplo, num contexto de trauma, uma hemorragia gastrointestinal, uma hemorragia no contexto de uma doente de obstetrícia, por exemplo, num parto, numa atonia uterina, num contexto de um doente cirúrgico, num doente médico que também pode sangrar. Aí o que é que tem que se ver? Como é que é o fluxo hemorrágico, se é grande, se é pequeno, porque se o fluxo hemorrágico for grande não vale a pena estar muito tempo à espera para começar a transfundir, porque está a perder muito sangue em pouco tempo. Portanto temos que começar mais precocemente. E nesta imagem depois consegue-se esquematizar o que é que temos então que fazer, é transfundir com glóbulos vermelhos, eritrócitos, certo? Fazer também plasma, fazer plaquetas, pode ser equacionado crioprecipitado. Depois temos que pensar em produtos hemostáticos, nomeadamente fibrinogênio e complexo protrombínico. Depois pensar também que, por exemplo, se for no contexto de uma cirurgia, podemos conseguir fazer algum cell saver. O que é isto? É conseguir armazenar algum do sangue que está a ser perdido no contexto de uma cirurgia e readministrar o próprio sangue ao doente. E nunca esquecer que para a cascata da coagulação poder ser ativa e funcionar de forma plena, ela precisa da presença de cálcio, que é um íon responsável nas reações de ativação dos fatores de coagulação.
E, portanto, a minha mensagem final é que o controle da sepsis é fundamental para a resolução das disfunções do órgão, que o suporte de concentrados eritrocitários cada vez mais é restritivo, que a transfusão de hemoderivados não é isenta de riscos e, portanto, deve ser efetuada apenas quando estritamente necessário e geralmente não é uma decisão solitária, mas passa por discutir com outros colegas, nomeadamente da imunohemoterapia, e que a atenção à trombocitopénia, que geralmente é o critério mais precoce e o que melhor se relaciona com a evolução da sepsis. Muito obrigada, bom estudo, até amanhã.